Graça e paz, meus irmãos. Uma alegria poder estar compartilhando hoje da palavra do Senhor com vocês. Peço que vocês abram suas Bíblias em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, nós leremos do versículo 13 ao versículo 12. Eu leio, meus irmãos acompanhem nas suas Bíblias, assim diz a palavra do Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo, e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Vamos orar mais uma vez. Deus, cremos que o Senhor já falou conosco durante as leituras bíblicas nesse culto, mas nesse instante, ó Deus, em que iremos meditar na Tua bendita palavra, nós pedimos em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito nos ilumine, ó Deus, para que verdadeiramente nós possamos compreender a Tua bendita palavra, e que essa palavra, Deus, gere frutos de justiça que exaltem o Teu nome que é santo. Ó Deus, se o Senhor não nos iluminar, certamente os nossos ouvidos ficarão fechados. Mas se o Senhor nos iluminar por meio do Teu Santo Espírito, a Tua palavra certamente fará morada em nosso coração, e o Senhor será glorificado por isso. Nós louvamos o Teu nome. Ilumina-nos, portanto, a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse mês é comum que as pessoas lembrem de um tema importante, antigo, mas talvez não tão difundido, que é a Reforma Protestante. Talvez seja essa a dinâmica que vocês têm acompanhado nos cultos ou em algumas programações. Esse é o mês que nós aproveitamos para lembrar de algumas doutrinas importantes que são, eu diria, responsáveis para que hoje nós tenhamos um ensino robusto da Escritura. Então, um dos aspectos, e é só um aspecto, porque a Reforma Protestante é muita coisa e nós não conseguimos abordar tudo isso, mas talvez você lembre dos 5 solas da Reforma Protestante: sola Scriptura, sola gratia, sola fides, solo Christus, ou solus Christus e soli Deo gloria. Os reformadores enfatizaram isso porque somente a Escritura é a nossa única regra de fé e prática, e esse é um legado que nós temos da Reforma, embora nem sempre seja essa a nossa prática diária, mas é um legado que a Reforma Protestante nos deixou. Nós compreendemos que a nossa salvação é somente pela graça do Senhor Jesus Cristo, e esse ensino estava distorcido, eu diria, naquela época, assim como em vários contextos nós vemos que o ensino ainda está distorcido ainda hoje. Só a salvação por meio de Jesus Cristo, e fora de Jesus Cristo não há salvação.
E essa salvação é por meio da fé. E todas as coisas que fazemos, pelo menos deveriam ser para a glória de Deus. O apóstolo Paulo já dizia isso: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, nós temos essas balizas que nos aproximam da Escritura e nos dão um norte para que nós, de fato, olhemos para a Escritura como palavra de Deus, inerrante e infalível, e compreendamos que tudo na obra da salvação, tudo na obra da redenção, é por meio de Jesus Cristo. Nós não temos nesse sentido participação, embora isso às vezes soe no coração de muitas pessoas como algo injusto. Como assim o ser humano não tem autonomia para fazer as suas escolhas? É claro que não. Se tivesse, ele escolheria outro caminho, e não o caminho da cruz. Ele sempre escolheria aquilo que ele foi condicionado pelo pecado para fazer. Então, tudo na obra da redenção é atribuído a Jesus Cristo. Embora naquele tempo fosse ensinado, por exemplo, que seria possível salvar uma pessoa se ela pagasse por isso. E poderia até, talvez, tirar alguma pessoa do purgatório pagando por isso. É a famosa indulgência, que em certa medida nós temos hoje maquiado de outras coisas, porque quando a gente tem a oportunidade de fazer uma campanha, por exemplo, para alcançar algum benefício da parte de Deus, isso talvez possa ser maquiado de uma outra coisa, algum tipo de indulgência. Quando a gente diz sacrifica algo para que o Senhor te salve ou te abençoe, isso é uma indulgência modificada, uma indulgência 2.0, se eu posso falar nesses termos, mas continua existindo. Então, se isso continua existindo, é bom resgatar princípios da reforma protestante para que nós não nos desviemos do caminho correto e permaneçamos tendo a Escritura como nossa única regra de fé e prática. Mas naquele contexto da reforma protestante, muitos reformadores foram perseguidos e até mortos por causa disso. Mas não foi a primeira época de perseguição. Nós, quando olhamos para a Escritura, nós podemos identificar que toda vez que os cristãos se esmeravam em pregar o Evangelho de fato, de verdade, o Evangelho puro e simples, toda vez que os cristãos se esforçavam no serviço de Deus, na adoração somente a Deus, no anúncio da salvação somente por meio de Jesus Cristo, eles enfrentavam perseguições. Se você lembra, um dos períodos que a igreja mais cresceu, que a igreja primitiva mais cresceu, foi justamente num período de perseguição. Os judeus queriam matar os cristãos. O que eles fizeram? Eles se espalharam, o cristianismo da diáspora. E onde eles foram, para a casa que eles arrumaram lá para morar, eles se reuniam e pregavam o Evangelho, e acabou que a perseguição foi um vetor para a pregação. E isso foi excelente. Mas a perseguição não é um privilégio apenas da reforma. A pré-reforma, por exemplo, apresentou perseguição. John Hus, por exemplo, foi morto na fogueira, porque contrariou ensinos da época. Então, nós olhamos para a Escritura, nós olhamos para a história e nós vemos que os cristãos sofreram perseguição, e a maioria das perseguições foi por um motivo: queremos pregar o Evangelho puro e simples. Temos a Escritura como única regra de fé e prática. Então, mudando o que deve ser mudado, guardando as devidas proporções, o que havia na época da escrita dessa carta do apóstolo Pedro, dessa epístola, era um contexto de perseguição, por causa da fé que aqueles cristãos professavam. Havia exclusão social por parte das pessoas que não professavam a mesma fé, até por parte da polícia romana havia a perseguição. Então, os cristãos haviam se dispersado por várias regiões, que Pedro inclusive menciona na sua carta: Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, o Ponto também menciona, o nome da região era esse, o Ponto. Então,
aqueles cristãos se espalharam por essas regiões e o que eles fizeram foi pregar o Evangelho, mas eles estavam confusos. Porque como assim uma pessoa se esmera para pregar o Evangelho e ela é perseguida por isso? Como assim? Será que o ensino que eu tenho propagado é de fato correto? Por que tanta perseguição? Se a única coisa que eu quero é pregar o Evangelho puro e simples. Estavam confusos, com medo, e Pedro então escreve para renovar a esperança daqueles crentes e também enfatizar que somente em Cristo há salvação. Então, se nós fôssemos conectar esse texto com algum lema da Reforma Protestantes, nós deveríamos dizer: só os Cristos. Somente em Cristo a salvação. E olhando para essa carta, para esse texto que nós lemos, nós compreendemos que a salvação é certa, porque ela é pela mediação de Jesus Cristo. Nós vemos isso do versículo 3 ao versículo 5. Se tem uma coisa que Pedro de fato cria e pregava, é que só há salvação em Jesus Cristo. Só é possível ser salvo por meio de Jesus Cristo. Em certa ocasião, ele estava preso, mas ainda assim, ele, cheio do Espírito Santo, ele falou às autoridades da época, e ele disse o seguinte: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Palavras do apóstolo Pedro registradas por Lucas, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. É interessante que em Atos, Lucas registra as palavras de Pedro, e agora nós vemos o próprio Pedro escrevendo. E as palavras deles não se contradizem, muito pelo contrário, elas se complementam. Pedro, inclusive, se utiliza de linguagens ou características do Antigo Testamento para fazer uma doxologia ou um brado de louvor ao Senhor. Por exemplo, nós encontramos expressões semelhantes nos Salmos, do tipo assim, Salmo 41, verso 13: bendito seja o Deus, o Senhor Deus de Israel, de eternidade para a eternidade. E assim o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro escreve aqui: bendito seja. Ele começa assim o seu escrito. Então Pedro louva a Deus e em seguida ele, de certa forma, quebra o egocentrismo das pessoas, porque ele atribui a salvação exclusivamente a Deus, segundo a sua muita misericórdia, não por mérito humano, mas pela mediação de Jesus Cristo. É isso que o apóstolo Pedro faz, já desde o início da sua epístola. E ele apresenta, logo no início, dois temas teológicos que para nós são muito caros. Um deles é a regeneração. Ele diz claramente que Deus, segundo a sua misericórdia, regenerou os eleitos, os seus eleitos, para uma viva esperança. Deus, por causa da sua misericórdia, nos regenerou. Por que uma viva esperança? Porque essa regeneração é mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo venceu a morte, Ele ressuscitou de entre os mortos, e assim Ele nos regenerou. A nossa esperança é viva, porque o nosso Redentor vive. Porque do contrário, seria uma esperança falida, morta. Mas a nossa esperança é viva, porque o nosso Redentor vive. O nosso Senhor ressuscitou e Ele vive eternamente. Outra doutrina importante aqui, outro tema caro para nós, é a glorificação, porque Ele nos regenerou também para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para todo aquele que crê, para aquele que, pela mediação de Jesus Cristo, irá ressuscitar. Estes serão guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Regeneração e glorificação, já no início do seu argumento. É importante nós notarmos também que Pedro está incentivando os seus leitores a terem certeza da salvação. Se alguém perguntasse para você hoje: você tem certeza da salvação? A sua pergunta seria positiva? Queira Deus que sim, mas irmãos, muitas pessoas têm uma resposta negativa.
Muitas pessoas têm uma resposta negativa. Se nós perguntarmos para pessoas em diferentes contextos, talvez elas digam que não sabem, que não têm certeza, porque essa convicção às vezes está condicionada ao entendimento falho das pessoas. Eu tenho certeza da minha salvação porque eu tenho feito tudo certo, e aí eu pequei agora, pronto. Como é que eu posso ter certeza se eu acabei de pecar? E se Jesus Cristo voltar agora? Então de onde vem essa certeza? Pedro quer que as pessoas tenham certeza da salvação, porque tudo que ele descreveu até o versículo 5 pressupõe um relacionamento íntimo, pressupõe filiação. Mas além disso, pressupõe também um objetivo claro que ele descreve aqui. Então, nós vemos o relacionamento pressuposto no pronome nosso. Nosso, a ideia de um relacionamento, de posse. E o objetivo nós vemos no fato de Deus ter nos regenerado para. Ele tinha um objetivo claro quando regenerou pessoas, quando planejou fazer isso. Nos regenerou para uma viva esperança, para uma herança reservada nos céus. Ele tinha um objetivo claro, nos regenerou para a salvação, para revelar-se no último dia. Então o objetivo do Senhor era salvar um povo, regenerar esse povo e levá-lo para morar na glória com Ele. Esse é um objetivo que independe de nós, depende única e exclusivamente de Deus, pela mediação de Jesus Cristo. Neste dia, aqueles que são regenerados, os eleitos de Deus, terão o seu corpo glorificado, desfrutarão do gozo da vida eterna, mas nada disso seria possível sem a ressurreição de Jesus Cristo. Nada disso. Jesus Cristo morre e ressuscita, e nele nós somos regenerados e ressuscitados com Ele. Olhando para esse texto, nós vemos também, irmãos, um contraste interessante aqui, porque Pedro fala de uma herança. E talvez os mais antigos, não dá para dizer velho nem idoso, parece que é ofensivo, mas os mais antigos, os mais experientes, já tenham acumulado, talvez, ou se esmeraram a vida toda para acumular o seu patrimônio. O patrimônio que um pai, que uma família acumula, fica de herança. Mas quando é que os filhos desfrutam dessa herança? Depois que aquele que acumulou o patrimônio morre. E aí às vezes dá briga, tem que fazer inventário e tal. Por isso que não dá para a gente se apegar muito nas coisas materiais, né? A gente acumula coisas aqui para os filhos brigar depois. Mas uma herança pressupõe morte. Pedro está apresentando uma herança de vida. É bem diferente daquilo que nós entendemos como herança. Nós receberemos uma herança na glória justamente porque aquele que nos deixou a herança vive. É uma herança de vida. É uma herança de vida. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Tudo isso porque o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou entre os mortos. Uma herança de vida. A nossa salvação é certa, porque ela é pela mediação de Jesus Cristo. Mas também a nossa salvação é certa, porque ela é mediante a fé em Jesus Cristo. Nós vemos isso do versículo 6 ao versículo 9. Pedro começa o versículo 6 fazendo uma síntese daquilo que ele já falou até agora. Então é como se ele estivesse dizendo: vocês prestaram atenção no que eu falei? Ele falou, escreveu, vocês prestaram atenção? Atentaram para isso? É importante, talvez seja esse momento de dizer: vocês estão prestando atenção? O que eu estou apresentando aqui é uma herança de vida. Atentaram para isso? Pedro chama a atenção, parece, dos leitores. Ele diz: vocês prestaram atenção na maravilhosa herança que vocês receberão mediante a ressurreição? Vocês compreenderam o tamanho da bênção que eu estou apresentando para vocês? Então, exultais. Exultem ao Senhor, porque aquilo que vocês receberão não tem comparação aqui.
Nada se compara a essa herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus. Então ele passa a apresentar a probabilidade, a possibilidade de os escolhidos de Deus serem contristados por várias provações. E aqui é importante a gente diferenciar provação de tentação, porque são coisas diferentes. A Bíblia diz que Deus a ninguém tenta. Tiago diz isso lá na sua carta, capítulo 1, no versículo 13. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então, quando nós pensamos em tentação, tentação visa a queda, ao passo que a aprovação visa a confirmação da fé. São coisas diferentes. Tentação visa a queda, provação visa o aperfeiçoamento, visa a confirmação da fé. E nós temos aqui a palavra contristados. O que significa isso? Será? Contristados. O que significa nós nos apresentarmos diante de Deus com o coração contrito? Irmãos, contristados tem a ver com tristeza, mas alguém que foi entristecido. Não foi uma tristeza produzida por nós. Alguém foi entristecido. Alguém, um fator externo, ou se considerarmos o Espírito Santo um fator interno, produziu essa tristeza. Mas para um escolhido de Deus, essa tristeza não é pelas provações em si. Porque um crente verdadeiro se entristece de verdade, ou é entristecido toda vez que confrontado por causa do pecado que ele comete. O motivo real da nossa tristeza deveria ser a nossa ofensa contra Deus. Mas talvez a gente se entristece, ou se entristeça porque um ente querido está longe, se entristece porque perdeu um negócio, se entristece porque perdeu alguma coisa aqui, e esse motivo de tristeza é muito fútil. A verdadeira tristeza que um crente verdadeiro deveria sentir é a tristeza pelo pecado, porque muitas vezes o crente prefere fazer outras coisas que não glorificam a Deus, e parece que às vezes está tudo bem, e aí o Senhor, por meio da pregação, nos confronta. Então Ele nos entristece. Somos então contristados e nos entristecemos por causa do pecado que cometemos. Uma vez que nós entendemos que a aprovação é oriunda de Deus, nós nos entristecemos por causa do nosso pecado e nos alegramos na aprovação, porque a aprovação visa o aperfeiçoamento, a confirmação da nossa fé. Aliás, Tiago também diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Parece uma coisa incompatível com a lógica humana. Tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. É interessante, irmãos, porque Pedro e Tiago falam sobre provações, mas os seus objetivos não são os mesmos. Tiago, quando fala de provação, ele quer desenvolver a perseverança, a persistência nos crentes. Já Pedro tem um objetivo diferente. Ele compara essa aprovação com um ouro. Ele faz uma comparação com um ouro, e ele diz que o ouro tem um grande valor, mas ele se origina da terra, é perecível. Mas o valor da nossa fé excede o ouro, excede o valor do ouro, e é muito mais preciosa, porque ela não se origina de coisas da terra. A fé que nos é concedida se origina de Deus. Nós só cremos porque Deus nos dá fé, porque do contrário nós não creríamos, ou creríamos em outro Deus, mas não no Deus verdadeiro. Então, o valor da fé é incomparável ao valor do ouro. Ele faz esse trocadilho, essa comparação, para que os crentes entendam: olha, vocês têm uma preciosidade, vale muito mais que o ouro. Que preciosidade é essa?
a fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo. É isso que vocês precisam valorizar. A fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo. O ouro aponta para uma herança terrena que os filhos vão brigar quando a gente morrer. Mas a fé aponta para uma herança de glória, uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para todo aquele que de fato tem essa fé genuína que só Deus pode dar. Outro fator importante aqui no texto é que Pedro tinha visto Jesus Cristo, viu pessoalmente. Ele caminhou com Jesus Cristo, ele pôde amar Jesus Cristo, porque caminhava com ele. Mas aquelas pessoas a quem ele falava não tinham visto. E Pedro diz: vocês não viram, mas mesmo assim vocês amam. Vocês não o verão agora, mas no devido tempo vocês o verão. Aquelas pessoas criam no Senhor Jesus Cristo. Elas criam que veriam o Senhor no devido tempo. Então, apesar das provações, meus irmãos, essa fé os motivava a exultar a Deus com alegria indizível, porque essa fé tinha um propósito final. Pedro fala sobre o fim da vossa fé. Quando ele fala sobre o fim da vossa fé, não é que a vossa fé está terminando, a vossa fé chegou ao fim. O fim tem a ver com finalidade. A finalidade da vossa fé é obter a salvação da vossa alma. Então, Pedro não contradiz o ensino de Tiago, ele complementa esse ensino. Tiago quer desenvolver persistência. Pedro quer que o ensino sobre Jesus Cristo, mediante a sua ressurreição, renove no coração dos crentes a alegria da salvação. São ensinos complementares. Ele intenciona isso, ele quer que os crentes de fato tenham essa alegria renovada, que o próprio Senhor Jesus Cristo renove no coração deles a alegria da salvação. Então nós temos aqui o fato de que a salvação é certa, porque é mediante a ressurreição de Jesus Cristo. A salvação é certa, porque é mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Mas também a salvação é certa, porque ela é a confirmação das profecias. E aí Pedro fala disso, meus irmãos, reforçando a certeza que ele tinha e que ele queria que os leitores tivessem também. Então ele nos remete ao Antigo Testamento. Pedro diz que essa salvação da qual ele fala não é algo novo, ela já foi profetizada. E aqueles que viviam naquela época sabiam disso. Os profetas falavam acerca dessa salvação. Então ele faz uma relação entre o ensinamento sobre a salvação e as profecias do Antigo Testamento. E o que ele nos ensina no versículos 10 e 11 é basicamente o seguinte: essa salvação é profetizada. Ela é profetizada porque, embora Pedro não cite os profetas do Antigo Testamento ou as profecias específicas, a maioria dos profetas profetizou sobre esse assunto. Algumas profecias são mais claras, outras nem tanto. Há algumas profecias de duplo cumprimento, mas a maioria dos profetas falou sobre essa salvação. Isaías, por exemplo, lá no capítulo 2, no versículo 2, ele diz assim: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Essa profecia, meus irmãos, é um prenúncio da Jerusalém celestial. Embora não esteja tão clara assim, mas isso é a profecia. O mesmo profeta, Isaías, capítulo 7, no versículo 14, diz o seguinte: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. E essa é mais próxima de nós, talvez a gente já conheça. O Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Nossas crianças sabem disso. Uma salvação profetizada. Houve um nascimento, interessante isso. Houve um nascimento lá naquela época, o nascimento de uma criança. Então, a gente vê que essa profecia pode ter esse aspecto de duplo cumprimento, porque embora tenha nascido uma criança lá, quem é o Emanuel? A profecia aponta para o nosso Redentor, aquele que viria
e salvaria o povo dos pecados deles. O nosso Redentor veio, viveu aqui, morreu e ressuscitou e vive eternamente. Uma salvação profetizada. No capítulo 9 de Isaías, por exemplo, diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Sobre quem Isaías está falando? Lá no Antigo Testamento. Mas ele está profetizando acerca do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós temos convicção ao dizer que não há salvação fora de Jesus Cristo. Só há salvação mediante Jesus Cristo. Agora, o profeta Amós, por exemplo, ele diz assim, lá no capítulo 9, no versículo 15, ele diz: plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Que terra será que o profeta se referia? Meus irmãos, Pedro está falando de uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, uma terra preparada para os crentes, uma terra que o Senhor Jesus Cristo foi preparar, a Jerusalém celestial. Agora, essa salvação é profetizada. E qual era o conteúdo dessa profecia? É interessante porque Pedro diz que o conteúdo da profecia é a graça. Ele fala abertamente que os profetas anunciavam a graça. E essa graça que os profetas anunciavam, eles não compreendiam ou não compreenderam plenamente. Por isso eles investigavam. Eles diziam que até, o Pedro diz que até os anjos querem investigar, querem perscrutar, querem entender que tipo de relacionamento é esse que Deus tem com os seus filhos pecadores. Eles querem saber que circunstâncias essas. Os profetas que profetizaram no Antigo Testamento olhavam para o futuro, pensavam no Messias que viria, mas eles não entendiam muito bem isso. Elas só seriam entendidas depois, por meio do Espírito Santo, que aqui é descrito por Pedro como o Espírito de Cristo. Então, veja, irmão, que privilégio nós temos. Aos profetas foi revelado algo que eles mesmos não viram, tampouco entenderam muito bem. Eles não entendiam por completo. Aquelas profecias anunciadas lá pelos profetas foram explicadas pelos apóstolos. Foram explicadas, porque eles, pelo Espírito Santo, pregavam o Evangelho da salvação. Então, o Evangelho da salvação inclui a mensagem profética. Então, você pode dizer com toda certeza: lá na minha igreja tem profecia. Tem, aqui. Essa é a profecia que nós precisamos. A Escritura Sagrada é a profecia que nós precisamos. Você pode dizer que a sua igreja tem revelação? Tem. Definitiva, inerrante, infalível. É essa revelação que nós precisamos. Essa revelação que os profetas anunciavam a plenos pulmões e que Pedro então registra aqui. Essa é a boa nova de salvação que aqueles apóstolos pregavam. Essa é a mensagem da graça, que é tão impressionante que até os anjos querem entender. Investigavam atentamente e não compreendiam, tinham um interesse profundo, mas apenas os escolhidos de Deus a alcançam. Apenas os escolhidos de Deus. Então, a salvação é certa, porque Deus cumpre a sua promessa. Ele profetizou lá que enviaria o renovo, que iria redimir um povo, que salvaria um povo dos pecados deles. E isso Ele cumpriu em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Então nós vimos aqui, irmãos, que a ressurreição de Jesus Cristo é a nossa certeza de salvação. Você pode ter certeza da sua salvação. Se você é um escolhido de Deus, você pode ter certeza da sua salvação. Não porque você vai sustentá-la, garanti-la ou preservá-la até o fim da sua vida. Você pode ter certeza da salvação porque Jesus Cristo ressuscitou entre os mortos. Nós temos salvação mediante a ressurreição de Jesus Cristo.
Essa salvação é certa porque é pela mediação dele, porque é pela fé nele e porque é justamente o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Por causa da misericórdia de Deus, Cristo nos ressuscitou e nos regenerou para uma viva esperança, a esperança de vida eterna. E essa esperança, meus irmãos, se apoia na certeza de que os escolhidos de Deus receberão essa herança de glória, a herança que foi paga com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, garantida com a sua ressurreição. Aliás, o próprio Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Em mim não morrerá. Quem vive e crê em mim não morrerá. Você crê nisso? Porque quando Jesus Cristo fala essas palavras, ele termina com uma pergunta: crês isto? Meus irmãos, na sua ressurreição, Jesus Cristo venceu a morte para nos dar vida. É só nele que nós temos salvação e vida eterna. Eu quero terminar com apenas duas aplicações. A primeira delas é a seguinte: você que é cristão e professa a fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo, você pode ter certeza de que receberá uma herança de vida, uma herança de vida eterna. Se você é um crente verdadeiro, você pode ter certeza disso, porque quem concede essa salvação é o próprio Senhor Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo é a nossa certeza de salvação. Então, se você é crente de verdade, se você crê nas doutrinas da graça, se você entende que não há salvação fora de Cristo, que a nossa salvação é mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, você pode ter certeza da sua salvação. Ela não vem de você, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Você pode ter certeza disso. Agora, se você ainda não professa essa fé verdadeira, e talvez nós tenhamos pessoas nos assistindo que não professem essa fé. Se você não professa a fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo, aqueles que ainda não reconhecem o senhorio de Cristo, o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, o meu desejo sincero é que essa mensagem tenha feito sentido para você. Porque se essa mensagem fez sentido para você, o que você deve fazer agora, com o seu coração contristado, é se arrepender dos seus pecados. Se arrepender dos seus pecados, se prostrar aos pés da cruz, porque dessa forma o Senhor é poderoso para te tirar das trevas e te trazer para a sua maravilhosa luz. Só em Cristo há esse benefício. Só em Cristo há esse benefício. Então, quando nós lembramos, meus irmãos, desses preciosos temas da reforma protestante, este nos salta ao coração. A salvação é certa, porque é pela mediação de Jesus Cristo. E louvado seja o nome do Senhor. Amém.